Abra por gentileza a sua Bíblia no Salmo 124. Nessa noite a gente vai conversar sobre resistir aos ataques como família. Eu sei que as famílias estão sendo atacadas. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada aqui à noite. E como o mês de maio é chamado de o mês da família, durante todo o restante do mês, aos domingos, nós vamos estar ministrando sobre família. Nas orações da manhã, nós falamos sobre família em toda essa semana. Nessa próxima semana, a gente vai estar focando na questão de confiança. Confiar em Deus, de fé, de crer, de acreditar verdadeiramente. Salmo 124 é um cântico de peregrinação, é um cântico de Davi, é um salmo davídico. O texto vai dizer o seguinte para nós: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, gente? Essa é uma palavra de bênção sobre as nossas vidas nesta noite. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre o que o sistema, o mundo tem tentado aprovar a nível de leis e como as coisas têm se estreitado para nós como famílias cristãs, como família chamada de a família ainda tradicional. A gente, pela nossa compreensão bíblica e pela autoridade da palavra de Deus, nós nos apegamos aos ensinos das Escrituras. E as Escrituras nos ensinam que a família ela é composta por um pai, por uma mãe e pelos seus filhos. Algo diferente disso tudo é a invenção do ser humano. A gente não está aqui para menosprezar ninguém e nem para também dizer que não é necessário que haja o amor da nossa parte. Existe o amor, mas também existe o que é correto. E dentro daquilo que é correto, na nossa perspectiva cristã, a família tradicional continua sendo o modelo que agrada a Deus. E vai continuar pelo resto desse mundo. Enquanto o mundo for mundo, enquanto nós estivermos aqui na face dessa terra, nós vamos lutar pelos valores cristãos. Dá para entender isso, né, gente? Amém? Então, a semana que se passou, nós falamos dessas dificuldades que nós estamos enfrentando ainda hoje, de forma muito mais séria como famílias. As dificuldades que o sistema tenta impor sobre nós. E hoje nós vamos tratar da importância de nós resistirmos a esses ataques. Qual que é a importância de resistirmos? Como nós podemos resistir? Quais são os caminhos pelo qual a palavra de Deus vai trazer para nós o alento e a força necessária para a gente poder resistir todas essas pressões externas. Há muitas pressões externas, eu bem sei disso e você também já sabe. E aí, diante desta realidade, diante deste entendimento, vem a pergunta, como que a gente faz para resistir a toda essa problemática, que chega a ser até mesmo algo meio emblemático, os pensamentos, as formas, os jeitos. Hoje, para você ter uma ideia, quando você vai fazer um cadastro em um site, se for um site americano, alguns, por exemplo, de um aplicativo ou, eu não sei, de um produto que você vai comprar, ao preencher a ficha, você coloca lá o seu nome, você coloca o seu endereço, e quando há o campo ali de gênero, nós ficamos assustados com a infinidade de possibilidades que já está sendo usado, inclusive em alguns sites nacionais, algumas plataformas, quando você vai fazer cadastro, está lá,
Eu lembro de um que eu entrei há um tempo atrás, e quando eu fui cadastrar, tinha uma lista lá com mais de 40 variações. Mais de 40 variações, e eu fiquei assustado. Outro dia eu estava vendo alguém falando sobre essa variação, binário, não binário, hétero, homoafetivo e assim por diante. E aí a gente fica assim, tentando entender onde é que isso tudo vai parar. E a gente conclui mais do que depressa que isso tudo é o preparo para que Jesus Cristo venha, e Ele vem em breve. Escute o que eu estou te falando, Jesus vem em breve. Ele está vindo, Ele está voltando, Jesus está voltando. Esses são sinais dos finais dos tempos. O que nós estamos enxergando hoje são sinais. E se existe um tempo em que os sinais estão muito fortes, é esse tempo chamado agora. Eu acredito que quando a gente para pensar nessa questão da volta de Cristo, infelizmente, né, mesmo no meio cristão, tem gente que parece que está quase querendo marcar a data. Eu acho que isso é muito perigoso. Né? Tem gente que está falando assim, Jesus já está às portas. E, de fato, eu creio que Ele está às portas. Mas essa mesma ênfase, ela aconteceu, por exemplo, no período em que Jesus ele tinha sido ressurreto, né? Ele tinha ressuscitado dentre os mortos, e tinha sido recebido nos céus. As cartas do apóstolo Paulo, escritas depois ainda, um pouco mais para frente, os evangelistas, né, nos evangelhos, eles têm essa perspectiva do presente momento que eles estavam lá vivendo naquela época, e falava-se, né, Jesus, por exemplo, ele profetiza da destruição de Jerusalém, e que aconteceu tão rápido. E Nero, quando ele se levanta para fazer todo aquele reboliço e quase que aniquilar o cristianismo, a gente vê que ao longo da história aquele homem ele ocupou quase que um papel de um anticristo, né? É bem drástica a cena quando você olha para a história. E quando a gente olha para a história hoje, as coisas elas estão se afunilando, elas estão se apertando, e eu creio de verdade que a volta do Senhor Jesus ela é muito próxima. Mas eu creio que assim como Paulo cria naqueles tempos. Paulo, eu creio que partiu dessa vida naquela expectativa de que Jesus voltaria nos próximos dias dele. Gente, passaram-se vários anos, mas uma coisa é certa, a nossa fé continua sendo a mesma, ela está intacta, e nós cremos na breve volta do Senhor Jesus. Até porque a Bíblia ela vai revelar para nós os sinais, né, do aparecimento do homem da iniquidade. E os sinais eles estão muito fortes. A gente não vai falar de sinais, mas nós vamos falar a respeito de como é que a gente pode resistir essa pressão toda que nós estamos sofrendo como famílias. Qual é a chave, né, para a gente poder conseguir passar por esse campo minado que a gente está vivendo hoje? Eu fico imaginando como se nós todos estivéssemos num campo de areia à nossa frente e está escrito lá, Minas. E aí você não sabe qual é o próximo passo que você vai dar se você não vai pisar em cima de uma mina e aquilo então não vai explodir, tentando te arrebentar. E eu estou falando de coisas que são nítidas, que são visíveis, mas há algo que ainda é mais dramático e mais perigoso e que infelizmente tem gente que ainda não entendeu. São os ataques espirituais. Gente, nós estamos sendo bombardeados espiritualmente falando, e tem gente que parece que não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Parece que é assim, é com aquele lá, com aquela outra, com aquele outro. Essas coisas só acontecem com outras famílias. A gente nunca acha que essas situações, algumas situações vão acontecer com a gente. A gente acha que luta espiritual é com o vizinho, acha que é com o irmão da intercessão, porque está na linha de fogo, né, pastora Sueli? E recebe mesmo retaliação. Pessoal da intercessão da Betel, eu tenho muita gratidão pelos irmãos da intercessão, todos vocês da intercessão, e a pastora Sueli à frente, que é toda zelosa, o pessoal para fazer parte da intercessão na Betel, e a gente sabe da seriedade que tem todo um critério, tem todo um cuidado, e tem que ser assim, pastora, porque os ataques espirituais eles são muito ferrenhos. Se a gente tiver com a guarda baixada, o inimigo vai vir com tudo mesmo para arrebentar. Então, gente, nós não vamos exaltar a figura do diabo, nunca, e não é o nosso objetivo nessa noite, mas nessa noite a minha expectativa ela segue em 3 direções. Primeiro, que seja um tempo de alinhamento.
Segundo, que seja um tempo de renovação. E em terceiro lugar, que seja um tempo de fortalecimento para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então vem comigo nessa palavra, porque eu sei que Deus tem algumas coisas a revelar para nós. Para que nós possamos resistir a esses ataques, é importante darmos alguns passos e entendermos algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa definitivamente entender, e por que é que eu separei um cântico, de peregrinação? Porque, observe, o que é um cântico de peregrinação? Cântico de peregrinação, ou cântico de ramagem, ou cântico de procissão, da peregrinação, quando o povo de Israel, que morava em localidades diferentes, que não em Israel, não em Jerusalém, eles entendiam que aquele mês era o mês de um cumprimento de uma obrigação religiosa, judaica. Eles se juntavam como pessoas, como famílias, observe o que eu estou dizendo agora, como famílias, eles seguiam em procissão, eles seguiam em peregrinação. E o que eles faziam nessa caminhada? Eles cantavam. Isso aqui é música. Nós sabemos que o livro dos Salmos é um livro de música. Então eles seguiam juntos como famílias, como eles chamavam das clãs, as clãs, e eles até chegar na cidade, chegavam lá adorando, glorificando a Deus. Era peregrinação. Então, por isso, eu escolhi um cântico de peregrinação para falar sobre os alertas que nós precisamos receber de Deus. E as lições aqui contidas, elas vão trazer algum bom entendimento para nós. Então, a primeira grande lição é a seguinte: Deus não quer ser apenas o espectador, Ele quer ser o centro das nossas famílias. O salmista diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se Deus não estivesse do nosso lado, nós não estaremos aqui, por exemplo, nessa noite. Se o Senhor não estivesse do seu lado, você não teria conseguido vencer essa semana. Se o Senhor não estivesse do seu lado, você não teria tido bom ânimo para vencer as provas que você enfrentou durante essa semana. A semana, para algumas pessoas que aqui estão nesta noite, foi uma semana tranquila. Foi uma semana sossegada, foi uma semana de alegrias, de felicidades, foi uma semana de celebrações, até quando eu citei agora há pouco, que na segunda ou terça-feira dessa semana eu recebi, e me vem à mente aqui agora um áudio que eu recebi de uma irmã nossa, ela chorava de alegria pelo cuidado de Deus sobre a vida dela, sobre a vida da sua família. Ela fala: pastor, a bênção é muito grande, eu não podia deixar de repartir com o pastor. E a irmã chorando mesmo, sabe? Foi uma semana de celebração, ela começou a semana glorificando a Deus, mas em contrapartida, eu sei que para alguns de vocês foi uma semana difícil, para outros foi uma semana pesada, para outros foi uma semana desafiadora, para outros foi uma semana de revelação, para outros foi uma semana de entendimentos diferenciados. Mas olha, se não fosse o Senhor a estar do nosso lado, e que todos vocês possam repetir: se não fosse o Senhor a estar do nosso lado, o que seria de nós, meus irmãos? O que seria de nós? Então observe, esse entendimento, nesse momento da celebração, nesse cântico de peregrinação, Israel, ele já começa a declarar que Deus é o centro. Então eu quero dizer para você nessa noite, que Deus não quer ser apenas o espectador, Ele quer fazer parte de todos os momentos da sua vida, bons ou ruins. Amém? Qual momento você está vivendo? O que você está enfrentando? O que eu tenho a dizer é: não esmoreça a sua fé, fique firme. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo o que o Senhor faz. Amém? Em nome de Jesus. Então levante uma de suas mãos agora, com toda a sua fé, e diga assim: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Amém? Podemos exaltar o nome do Senhor? Isso é fé, isso é convicção. Às vezes, nós traçamos um caminho para nós traçamos um entendimento para nós traçamos, às vezes, uma estratégia. Nós pensamos assim: olha, para chegar ali do outro lado, é só fazer uma linha reta e seguir. E você se encaixa nessa perspectiva. Mas às vezes, irmãos, não é simplesmente fazer uma linha reta. Às vezes, no meio do caminho,
há um obstáculo, há um percalço, há uma dificuldade, há um ataque espiritual. Preste atenção no que eu estou te falando nessa noite. Há pessoas que estão aqui que estão sob ataques espirituais e estão achando que não é nada. Estão achando que, não, mas é normal. Não, não é normal. Você precisa ter posicionamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Queridos, quando Deus é o centro de uma família e precisa ser o centro das nossas famílias, Ele precisa receber toda a autoridade devida para dirigir as nossas vidas. Então, quando Deus é o centro, nós damos a Ele a prioridade ao falar conosco. Se tem alguém que você tem que parar para ouvir, é Deus. Para ouvir, é Deus. Para ouvir. Para tudo na sua vida, e há momentos na vida que a gente tem que parar tudo para ficar quietinho e receber do Senhor. Eu, quando ministrava na sala, que hoje a pastora Sueli ministra, sobre oração e sobre jejum, eu sempre enfatizava uma coisa, e continuo enfatizando, às vezes, nas minhas conversas particulares. Oração é via de duas mãos. Você fala, mas você tem que ficar quieto para escutar Deus. Problema nosso é imediatismo. A gente fala e já quer a resposta na hora, na bucha. E não é assim. Tem coisa que precisa de amadurecer. Tem coisa que nós precisamos entender. Tem coisas que Deus está fazendo que nós não conseguimos enxergar tão claramente como nós gostaríamos de enxergar. Mas então você precisa aquietar o seu coração, parar, aquietar a sua alma, aquietar o seu espírito. Eu sei que às vezes é pesado, as lutas são grandes, são intensas, mas você tem que aquietar, você tem que respirar fundo e dizer assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. Não faça nada na tua vida sem autorização de Deus. Não faça nada na tua vida sem Deus dizer para você o que você tem que fazer. Não faça nada, não dê um passo sequer na sua jornada sem ter a certeza de que a mão de Deus está estendida sobre o seu caminho. Então, quando Deus é a prioridade, nós damos a devida prioridade para que Deus fale conosco, Ele vai nos orientar, Ele vai nos mostrar. Ei, presta atenção, Deus é um Deus que revela, Deus é um Deus que traz luz, Deus é um Deus que vem ao nosso encontro e que nos mostra. Ele mostra a nós, Deus revela para nós a respeito de nós mesmos. Quantas vezes eu precisei de dizer assim para Deus, Deus vem e revela o meu próprio coração, para que eu possa entender o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque às vezes nós temos boas intenções. Boas intenções não bastam. Nós precisamos estar em sintonia com o céu. Amém? Em nome de Jesus. Quando Deus fala aos nossos corações, nós somos alinhados aos propósitos do porquê Ele colocou cada um de nós aqui na terra. Então, olha só, se na nossa peregrinação, e que a nossa peregrinação seja um cântico de peregrinação, que na nossa peregrinação, ao cantarmos ao Senhor, nós possamos nos envolver com a certeza de que Deus, Ele não quer ser um espectador, Ele quer estar presente para orientar, para falar. E ao falar-nos ao coração, em todo momento, guarde uma coisa que eu vou te dizer agora, o objetivo de Deus sempre é nos alinhar aos propósitos pelo qual Ele nos colocou aqui na terra. Amém? Não ache você que a sua vida não tem um propósito. Não ache que não há um propósito na sua existência nessa terra. Embora eu entenda que nem todas as pessoas conseguiram compreender com plena nitidez o propósito pelo qual Deus as colocou na terra, é importante que você saiba nessa noite que todos nós fomos colocados na face dessa terra com um propósito muito certo do Senhor. Amém? Então diga assim, no fundo do seu coração, Deus, obrigado porque eu sei que os teus propósitos vão se cumprir sobre a minha vida. Mas deixa eu te pedir uma coisa, preste atenção no que eu vou te falar agora. Não atrapalhe o que Deus quer fazer com você. Não atrapalhe o que Deus quer fazer na tua vida. Tem como a gente atrapalhar o que Deus quer fazer, gente? Sim ou não? Irmãos, é só a gente olhar para os nossos pais. Adão e Eva, eles atrapalharam o propósito de Deus ou não? Ah, mas Deus não é eterno? Deus é soberano, mas Deus dotou o homem do livre direito de escolha. E no livre direito de escolha deles, o que eles fizeram?
Desagradar a Deus, romperam com o propósito eterno de Deus. Então, olha só, no mundo de hoje, nós também temos essa possibilidade, que nós possamos, de verdade, dizer, Senhor, eu sei que eu posso estragar tudo, mas eu te peço, me ajuda para que eu não estrague tudo. Amém? Seja corajoso, peça isso para Deus, fala assim, Deus, não me deixe estragar o que o Senhor está querendo fazer, não me deixe estragar o que o Senhor está querendo fazer na minha casa, não deixe eu estragar o que o Senhor está querendo fazer na minha vida e na vida da minha família. Sabe por quê? Porque se eu deixar, a partir das minhas vontades, dos meus egoísmos pessoais, que a minha vida se estrague por alguma razão, o estrago não é só na minha vida, é na vida daquele que eu também amo. Concorda comigo? Sim ou não? Então atente, observe, preste atenção. Quando Deus é o centro, nós damos a Ele a glória da nossa obediência. Você sabia que a sua obediência é uma forma de dar glórias a Deus? Seja obediente e você vai estar glorificando a Deus. Na nossa obediência, nós estamos dando glórias ao nome do Senhor. Quando Deus é o centro, nós damos a Ele a sinceridade de um coração rendido. O que é sinceridade? Sem cera. Deixa eu tentar explicar. Uma das formas de se compreender o significado de algumas palavras é estudando sobre elas. E aí, uma vez, pegaram uma estátua e olharam para ela e viram perfeição nela. E aí, aquela estátua tinha um determinado valor e do lado tinha uma outra estátua com um valor muito mais alto. Mas aí, falaram, mas por que essa estátua que está aqui, desse lado esquerdo, é mais cara do que essa do lado direito? Aí a pessoa que tinha feito aquilo ali, tinha sido fundido, né, no fogo, e falou, porque essa aqui não é verdadeira, ela não é sincera, essa aqui é plena, ela é completa. Aí falou, tá, eu não estou entendendo nada, explica para mim melhor. E aí esse homem pegou um tipo de uma chave, assim, de fenda, bem pontuda, e ele começou a passar assim em uma. E de ponta a ponta, daquela verdadeira, fazia um barulho de metal. Aquele barulho seco, duro, nítido. E na outra, do lado, ele começou a passar a chave. E aí, quando passou um determinado lugar, afundou a chave. Ele falou, você está entendendo agora? Embora tenha tinta aqui por cima, só que é cera. Por que essa aqui é mais valiosa? Porque quando foi fundida, ela foi completa, ela foi plena. E essa aqui, embora ela pareça ser a mesma coisa, se você colocar ela em cima de uma balança, você vai ver que ela é mais pesada do que essa outra aqui. Embora que essa aqui também tenha um peso muito semelhante, mas tem cera. E aí, para mostrar, deixar mais claro, ele falou, observa aqui. Ele começou a cutucar. Aí fez alguns buracos naquela imagem que não era sincera. É mais ou menos assim. Deus precisa da sua sinceridade para te abençoar. Ei, não pode ser para que eu veja. Não pode ser para que aos teus olhos seja uma coisa lindinha. Seja uma coisa bonitinha. Tem que ser na intimidade. Uma coisa bonita. Amém? Sabe quando é que você se conhece? Quando você está sozinho a quatro paredes. Ninguém está te vendo. Aí você vai saber quem é você. Lá você vai se conhecer, quando você estiver sozinho a quatro paredes e ninguém estiver ao seu lado. Então, observe, quando Deus é o centro, nós damos a Ele a sinceridade de um coração rendido. Na sua sinceridade você também pode glorificar a Deus. Amém? É uma forma de honrar a Deus, de dar a Deus a glória devida. Quando Deus é o centro das nossas famílias, os milagres acontecem. Por quê? Porque a gente não deixa Deus ser um espectador da nossa casa. Nós permitimos que Deus seja o centro da nossa casa. E eu preciso dizer para você, e você também precisa abrir o seu coração para receber essa palavra nesse momento. Deus não quer estar à parte da sua família. Deus quer ser o centro da sua família. Ele quer sentar junto de vocês para as decisões. Ele quer estar ao lado de vocês quando as dificuldades vierem. Deus, quando Ele está presente e nós permitimos que Ele venha ao nosso encontro, não apenas como um espectador, aquela pessoa que vai ficar observando de longe, mas damos a Ele a honra devida e o lugar devido, então a restauração acontece.
Vem restauração, vem unidade, vem paz, vem perdão. Dentro de uma família, às vezes a gente tem que se perdoar, gente. E quando Deus está no centro da família, o perdão flui com mais facilidade. E quando Deus não está no centro da família? É difícil perdoar, até porque a gente não está nem aí com o perdão. Perdoar por quê? Quando a gente não tem o temor de Deus, quando a gente até sabe que existe a importância de perdoar, mas a gente não está apegado assim aos princípios eternos, aos princípios de Deus, perdão passa a ser para a gente uma conversa, ou então uma coisa bonita quando vivida pelos outros. Mas a questão é, pode ser que você precise viver o perdão dentro da sua casa, e o que eu digo para você, que quando Deus ele é o centro de uma casa, quando Ele é o centro de uma família, o perdão ele flui com mais facilidade. Deu para entender? Em nome de Jesus? Eu sei que você precisa perdoar, às vezes. Eu também preciso perdoar. Às vezes a minha esposa precisa me perdoar. Nós precisamos perdoar a nossa filha e vice-versa. Mas não deixa Deus à parte desse momento. Ele quer estar no centro, Ele quer sentar junto da gente, e Ele quer nos ajudar a fazer tudo aquilo que já está no devido coração dEle. Amém? Segunda coisa muito importante, ataques são inevitáveis e a resistência é uma escolha. Quando ele fala, que agora o salmista vai falar, de que se não fosse o Senhor estar do lado deles, é porque ele tem a nítida consciência de que mesmo nessas peregrinações, nessas ramagens, né, nessas caminhadas, onde eles iam adorando, eles iam glorificando a Deus, estavam indo com um propósito espiritual, no meio do caminho eles poderiam correr o risco de serem assaltados. Eles poderiam correr o risco de que um agente externo, um bandido, um grupo de pessoas maldosas, prejudicasse, matasse. E aí, então, de uma forma muito interessante, no verso 2, ele vai repetir agora o entendimento, ele diz assim, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós as águas, nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Agora, eu volto mais uma vez à nítida constatação. Todos nós aqui estamos sob ataque. Todos nós. Todos nós estamos sob ataque. Não, pastor, está suave. Suave? Está suave? Tá não, moço. Você precisa abrir os seus olhos. No mundo espiritual é fogo para todo lado, é anjo voando para um lado, para o outro. Não estamos aqui banalizando a coisa, óbvio, mas há uma guerra espiritual, há um levante das trevas para tentar atrapalhar a tua família, é um agente de Satanás que faz contato com o outro. Estou falando do mundo espiritual, para tentar prejudicar, e no mundo das trevas, há uma interligação, há uma troca de informações espirituais. Os demônios são organizados, mas os anjos do Senhor são muito mais organizados. E o nosso Deus é muito mais poderoso para intervir e para quebrar todos os laços à nossa frente. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. A diferença, o que difere famílias aqui nessa noite são duas simples constatações. Primeiro, as que são atacadas e ficam passivas, e as que são atacadas e contra-atacam. Que família é a sua? Que família é a sua? Não, a gente sabe que tem ataque espiritual, às vezes a gente até sente uma coisa meio esquisita lá, tentando atrapalhar a nossa comunhão em casa, e não ora. E não ora, e simplesmente fala, não, isso é coisa que passa, é desentendimento bobo. Irmãos, por favor, eu não estou espiritualizando tudo. Eu acho que tem coisa que é da carne, que é do homem, que o homem é ruim mesmo. Tem gente que é ruinzinho mesmo. Né? E a nossa maldade, às vezes, nós que somos cristãos, estou falando da gente que está dentro da igreja. Às vezes nós somos carnais na resolução de um problema, na resolução de uma dificuldade. A gente, às vezes, o outro nem termina de falar uma frase, a gente já se arma todo, a gente já retruca. Esses dias atrás, a gente tem que lidar com a nossa humanidade direto. Minha filha começou a falar uma coisa, eu já interrompi e falei, não, pera um pouquinho, se for para ser desse jeito, não dá certo não.
Ela falou, pai, calma, deixa eu terminar de falar. Aí eu falei, meu Deus, que mancada que eu dei agora, né? Mancada. Aí falei, Senhor, não pode ser desse jeito. A palavra do outro nem saiu da boca dele, a gente já está julgando, irmãos, a gente já está sermando, a gente já está dizendo, já sei onde vai dar essa história. Ei, vamos prestar atenção mais nas necessidades do outro. Tem gente que às vezes está dentro de uma casa, ele está quase que gritando para dizer assim, eu posso dar uma palavra, eu posso pedir oração, eu posso falar uma coisa, eu posso dar uma sugestão. E a gente lá por conta da correria do dia a dia, aquela loucura, porque tem que trabalhar, porque tem que não sei o quê, porque tem que ir para aquilo, tem que ir para aquilo outro, e tem que fazer isso e mais aquilo. Gente, pelo amor de Deus, não vamos ignorar as necessidades dentro das nossas casas. Está dando para entender, gente? Você que está namorando aí, moça e moço, você quer conhecer o seu namorado? Observe se ele está atento às suas necessidades hoje, porque se ele não está atento às suas necessidades hoje, quando casar, não adianta achar que ele vai se despertar ou que ela vai se despertar. Você quer conhecer alguém? Caminha junto durante um tempo e observa se a pessoa é uma pessoa que lhe dá a devida atenção. Nossa, pastor, meu esposo não me dá atenção. Não dá atenção por quê? A história de agora? Não. A história já vem, quem sabe desde antes de casar, desde antes de ficar noivo. Ou então, naquele primeiro momento do namoro, não, porque você é minha lindinha, porque você é minha flor, porque você é o meu rei, né? Você é uma bênção de Deus, aquela coisa toda. Aí casou, parece que dá uma mudada em alguma coisa na questão da comunicação, e se a gente não toma cuidado, aí entra a questão espiritual. O inimigo acha uma brechinha, vai entrando, coloca a mão dele, daqui a pouco ele enfia a mão, daqui a pouco ele enfia o braço, daqui a pouco ele está dentro da família. E a gente está sendo atacado achando que a luta é com o vizinho do lado. Não, isso aí, luta espiritual é só com o pessoal da intercessão. Presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. Todos nós estamos sob ataque espiritual, a igreja toda está sob ataque espiritual. Por isso que Paulo vai falar, vocês têm que se revestir da armadura de Deus para resistir no dia mal. Isso não é um conto da carochinha, a gente não tem que também ficar espiritualizando tudo e vendo a mão do diabo em tudo. Tem gente que está andando, dá uma tropeçada, miserável, o diabo me deu uma rasteira aqui. Não, calma, não é assim. Foi falta de atenção, você não viu ali a pedra na sua frente, você tropeçou, você foi descuidado, você não foi zeloso, você não olhou, você não mediu. De repente, no meio do caminho tem um buraco, você cai lá e fala assim, nossa, armadilha do diabo para o meu dia, para me atrasar a vida hoje. Aí você caiu, machucou o joelho, aí fala assim, sabia que aconteceu alguma coisa, eu estava sentindo, ainda espiritualiza o negócio. Não, irmão, calma. Os ataques são espirituais, são reais, são verdadeiros, mas a gente tem que tomar cuidado para não dizer que uma mamangava que vem voando é um enviado do diabo contra nós, por favor. Toma cuidado, senão daqui a pouco vem um besourrão voando, você fala misericórdia. Isso é um mau presságio, irmão, misericórdia, não é longe de nós esse tipo de coisa. Deus nos avisa, mas toma cuidado. Os ataques do inimigo têm algumas características. Eu quero destacar 4 aqui. Primeiro é sorrateiro. O que é uma coisa sorrateira? Escondido, de leve, aos poucos, imperceptível, mas certeiro. O inimigo sabe o que está fazendo. Ele não entra em uma situação para perder nunca, porque ele já sabe que ele é derrotado, então o que ele puder fazer para atrapalhar, ele vai fazer para atrapalhar. Mas ele é sorrateiro. Os ataques espirituais são persistentes. Qual que é o objetivo? Minar. Aqui, vai minar aquilo ali, gera uma dificuldade aqui, outra ali. Os ataques espirituais, às vezes, são intimidadores. Tem gente aqui que já teve ataque espiritual a ponto de poder quase que enxergar a presença do inimigo. Literalmente. Eu já vi o inimigo uma vez na minha vida, de longe, mas vi.
E não é bacana não, você ter isso ver de alguma forma a coisa quase, bem dizer, materializada na sua frente. E sentir a presença dele também é algo absurdo. É uma coisa terrível. Eu me lembro de uma vez que eu estava buscando a Deus em oração, era recém-convertido, tinha 1 ou 2 anos de igreja, e eu estava ajoelhado assim na minha cama, né? Minha cama aqui, eu estava ali ajoelhado, buscando a Deus. De repente, irmãos, eu comecei a sentir uma presença estranha naquele quarto. E aí eu comecei a sentir aquela presença, comecei a repreender, mas parece que quanto mais eu repreendia, mais aquela presença se intensificava. A ponto de chegar a um ponto que eu fiquei paralisado. Eu não conseguia mexer um dedo, eu não conseguia virar o pescoço de lado, eu não conseguia simplesmente me movimentar em nenhuma direção, nem a mão, nem as pernas, nem o dedo, nada. E aí, eu me lembrei de algo que eu tinha aprendido na igreja: clama o sangue de Jesus. Mas eu não conseguia nem falar, nem abrir a boca, eu estava paralisado, literalmente paralisado. Alguns aqui já tiveram essa experiência. Aí eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu falei: Deus, vem ao meu socorro, vem ao meu encontro nesse momento. E de repente eu consegui abrir a boca para falar. E eu falei: o sangue de Jesus tem poder, vai embora daqui, você não é bem-vindo aqui. Ei, se posiciona. Tem gente que às vezes está quase que paralisado, em oração, está lá buscando a Deus, de repente sente lá um negócio meio diferenciado e acha que é com o outro. Irmão, abra os olhos em nome de Jesus. A luta espiritual existe, sim. O inimigo, quando ele vem, no ataque dele é sorrateiro, é persistente, é intimidador e às vezes vem disfarçado. A Bíblia já vai nos dizer que o próprio Satanás pode se transfigurar no anjo de luz para enganar até os eleitos. A Bíblia vai falar sobre isso para mim e para você, e você precisa guardar isso no seu coração. Eu acho que quando a gente tem esse claro entendimento, a gente então vai começar a vamos dizer assim, se armar mais, tomar um pouco mais de cuidado. A gente vai começar, sabe, a ter mais zelo, mais atenção às coisas, às setas inflamadas que são lançadas. É certo que o inimigo lança setas espirituais contra as nossas vidas. Quando Deus vem ao nosso encontro, tudo se dissipa para a glória e para a honra do nome do Senhor. Tudo se dissipa. Mas a gente precisa firmar os nossos pés no Senhor. 2 de Coríntios 11:14 diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Olha só, o fim deles será que as suas ações merecem. Paulo está falando não só do âmbito pessoal, dos falsos mestres, mas ele está falando de um inimigo que é sorrateiro e que vem disfarçado. Então a gente tem que medir muito bem as coisas. Está dando para entender, gente? Em nome de Jesus. E o nosso posicionamento diante dos ataques vai ser de que jeito? Tem que ser decisivo. Você fala: eu estou indo para cima e vou vencer em nome de Jesus. Não é para temer, não é para ficar intimidado, não é para que diante de um ataque você simplesmente e diga assim: não, mas é maior do que as minhas forças. Maior é o Senhor na sua vida e maior é você porque você está no Senhor. Em nome de Jesus. O nosso levantar contra as trevas precisa ser decisivo, consciente, precisa ser bíblico. Nós precisamos estar respaldados com a palavra de Deus. Tem que ser um levantar responsável e também incisivo. Se o inimigo vem com força contra nós, eu vou ser incisivo com ele. Não tem conversa com o diabo. Está dando para entender, meu irmão, em nome de Jesus? Então, o que eu digo para você nessa noite, para a sua família: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Ore, você ora pela proteção da sua casa. Ou você é daquelas pessoas que vive o dia inteiro, chega à noite: nossa, a gente está tão cansado, eu estou tão cansado, encosta a cabeça no travesseiro e dorme, nem para pedir a proteção de Deus enquanto está dormindo. Ei, nós temos
Uma das maiores ferramentas que poderíamos ter recebido de Deus, que é a oração. Nós podemos colocar diante de Deus e pedir: Deus, toma conta da minha vida enquanto eu durmo. Que enquanto você dorme, os seus sonhos sejam revelações do céu. A sua mentalidade seja tocada, lapidada e transformada pelo que você viu na palavra de Deus durante o dia. O que eu estou querendo dizer é que, mesmo enquanto dormindo, você precisa clamar a Deus, antes de dormir, que durante o seu sono, o inimigo não tenha poder para tocar na sua vida, no seu corpo e nas suas coisas, em nome de Jesus. Eu já compartilhei aqui de uma vez que eu estava para pregar, fazer um estudo numa outra igreja, e estava preparando sobre batalha espiritual. Fui deitar, de madrugada acordei com uma presença ruim, nós estávamos numa outra cidade nessa ocasião, e aí nós começamos a guerrear. Eu, Helenice e Maiara levantamos e começamos a guerrear. Nós sentimos a presença do inimigo, literalmente. E expulsamos, foi embora. No outro dia, interfonaram no apartamento. Seu Daniel, o senhor precisa dar um chego lá no estacionamento. Por quê? Porque um carro bateu no seu carro. Eu falei: misericórdia, tudo que eu precisava agora é só Deus, né? Faltava essa. Irmãos, eu cheguei lá, dei a volta no meu carro, eu só vi um tipo de como se fosse uma marca de um pneu assim no para-choque e no pneu da frente. Meu carro estava de lado aqui, tinha mais 2 carros parados na lateral dele. E aí o rapaz olhou para mim assustado e falou: seu Daniel, vem aqui para o senhor ver o que aconteceu. E o rapaz, o dono do carro também estava lá, o carro dele tinha despencado para-choque. Despencado para-choque, era um i30 da Hyundai, parece. Tinha despencado, literalmente desbugalhou o carro. Eu falei: meu Deus, mas bateu no meu carro? Ele falou: não, você não vai acreditar, vem aqui para você ver. Aí puxou a filmagem, aí apareceu o carro dele, estava engatado e com freio de mão puxado, soltou o carro de madrugada, e ele bateu no meu carro. E ele fazia assim, ó, como se alguém estivesse empurrando a traseira do carro. O carro fazia assim, irmãos. Baixava assim, ó, dava para ver, nítido. Tem essa gravação salva até hoje. E aí, eu falei: que negócio que é esse? Ele falou: não, o carro estava com freio de mão puxado, engatado, tudo certinho. Qual era o horário? Pergunto para você, qual era o horário? Lembra que eu falei que eu estava me preparando para um seminário de batalha espiritual? No mesmo horário que nós estávamos orando, guerreando lá. Observe. Não é conta da carochinha. Você também não precisa acreditar se você não quiser. Porque os ataques espirituais, eles são no plano espiritual, mas eles se repercutem nesse plano humano nosso também. Você está vendo que o inimigo está querendo fazer bagunça na sua casa? Se levanta em jejum, em oração e fala: Deus, eu não aceito isso dentro da minha casa. Você está vendo que o inimigo está querendo tocar um filho seu? Você vai repreender, você vai declarar vitória. Não, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Não é para levantar de qualquer jeito. Você precisa levantar como um guerreiro no Senhor. Levanta, dá uns gritos lá, sacode, sabe? Bota para correr, fala: não, aqui dentro não. Essa casa aqui pertence ao Senhor. Então, o nosso posicionamento contra os ataques das trevas, Israel também, quando ia em peregrinação para Jerusalém, eles também iam armados. A gente tem que entender isso. Eles não iam de alegre. Então você precisa ser decisivo, consciente, bíblico, responsável e incisivo. Tem que chegar para vencer. É isso, em nome de Jesus. Amém? Pastor, o que está faltando para mim então? Quem sabe coragem para se levantar contra as trevas. Nós não estamos no mundo de Bob e nem em Nárnia. Nós estamos no mundo, num país que se chama Brasil, e num país onde nós temos, infelizmente, potestades que atuam sobre a vida dessa nação, das mais diversas formas. E a gente tem que ter posicionamento de guerreiro nessa vida. Escute o que eu estou te falando nessa noite. Sabe qual que é o problema, gente? Preste atenção no que eu vou falar agora. A coisa fica tranquila, o que a gente faz? A gente baixa a guarda. Coloca o capacete de lado. Nossa, esse negócio está meio pesado, né? O capacete da salvação. Bota de lado. Coraça da justiça. Nossa, mas esse negócio é pesado, pesa uns 40 quilos. Tira um pouquinho para dar uma relaxada, bota ali do lado. Não, vou dar uma
Mas tranquilizar, está muito pesado. O escudo da fé. Daqui a pouco você nem está vendo mais as coisas de uma perspectiva celestial. Você está tratando mais as coisas com uma perspectiva humana. Deixa eu resolver isso aqui. Não é você que tem que resolver muita coisa. Você só tem que se manter na posição de filho, revestido com a couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na sua mão, e se levantar contra as trevas. Não é para abrir concessão, não é para baixar a guarda, não é para tirar em nada, nenhuma parte da armadura de Deus. É para viver, sabe como? Como vivia o povo na reconstrução do muro na época de Neemias. Sabe o que está escrito lá? Com uma mão nós trabalhávamos e com outra nós empunhávamos as nossas espadas. Os homens, eles trabalhavam em turnos e aquele que não estava em turno e que estava lá naquele seu período de descanso, ele dormia com a sua espada do lado. Você acordar de noite, por um acaso, moço? Não. Você tem que se levantar já com a espada na mão e mandando fogo para todo lado. Bota o capeta para correr, irmão, em nome de Jesus. Bota o inimigo para correr. No Senhor, você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Por último, é preciso glorificar a Deus pelos seus cuidados às nossas famílias. Deus tem sido bom e tem nos guardado. Amém? Por isso ele vai dizer, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Quando nós nos levantamos em oração, o Senhor vem com seu livramento à nossa frente. As tranqueiras são arrancadas da nossa frente. Os carros de guerra que se levantam contra nós, eles são despedaçados. Os muros de bronze que se levantam entre nós e a vontade de Deus, ele é colocado por terra. Os inimigos que são espirituais, enviados muitas vezes por pessoas mal intencionadas, que querem sim o seu mal, eles também caem por terra porque o Senhor envia os seus anjos. Alguns textos que falam do livramento que vem de Deus, eu quero citar apenas e já na sequência ler para vocês. Joel capítulo 2, verso 32 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, o monte de Sião em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que amam o Senhor e que o chamam. Amém? Livramento, observa, Provérbios 12, 6 diz, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Então creia no livramento que vem a partir das suas palavras ditas com um coração verdadeiro na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Creiam que o livramento vem sobre a vida de vocês, vocês falam com Deus, e creio que o Senhor há de responder. Salmo 3, verso 8 diz, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Salmo 32, 4 diz, 32, 7 diz, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me secarás com canções de livramento. Aleluia! Amém! O texto fala que o Senhor vai nos cercar com canções de livramento, mas preste atenção no que eu vou enfatizar mais uma vez. Você precisa se levantar, você tem que ter postura de guerreiro. Você tem que caminhar nessa peregrinação, cantando, louvando a Deus, com um olho na estrada e o outro olho aqui, ó, só fitando. E se o inimigo vier contra você, você não vai temer. Você vai virar-se contra ele, nem que você tenha que parar um pouquinho na peregrinação e dizer, ei, aqui não, quem manda aqui é o Senhor dos Exércitos, e Ele é o meu general, e Ele está na minha frente. Então, em nome de Jesus, aí você puxa a sua espada, com toda a sua fé, some daqui. E não diga assim, senão vai sobrar para você, tem mais é que sobrar mesmo. Pede para Deus mandar fogo lá do céu, para Deus colocar anjos, para Deus enviar os anjos guerreiros. Ei, irmão, presta atenção, os anjos são espíritos ministradores que operam para o bem dos servos do Senhor.
há livramentos que estão acontecendo, há livramentos de morte que estão acontecendo. Por quê? Porque o Senhor envia os seus anjos. Nós não oramos, nós não confiamos, nós não cremos na palavra de Deus. Então temos que ficar nessa fé. Você levanta a conta. Eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: a todos que estão sob ataque, é preciso entender que o socorro vem de Deus. E o verso 8, de forma poética, finaliza dizendo para nós: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Levante uma de suas mãos, por favor, com toda a sua fé e diga assim: o meu socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Continue com a sua mão levantada. Tem uma palavra do Senhor para você. A palavra é a seguinte. 1 Crônicas 17, 27 diz: agora por tua bondade, abençoa a família dos teus servos, para que eles continuem para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado será para sempre. Em nome de Jesus, que seja assim sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. E a gente finaliza glorificando a Deus com todo o nosso coração. Pastor.